pessoal, sejam bem-vindos a mais um Diz Aí, esse programa, nosso programa, aliás, onde juntos vamos aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Você aí de casa é o meu convidado. Hoje nós temos um tema todo especial que a produção separa pra gente e será o assunto, né? Vamos entender a visão da Bíblia a respeito desse assunto e já eu revelo esse tema aqui para vocês. Mas antes tenho algumas informações muito importantes para poder te passar, começando com o nosso número de WhatsApp. Por quê? É através desse número que você pode mandar a sua sugestão de tema até a nossa produção ou pode mandar pra gente o seu feedback, a sua opinião sobre o programa Diz Aí. Então deixa salvo aí nos seus contatos. Nosso WhatsApp é o 219-9341-5064. 219-9341-5064. E agora você precisa pegar o seu telefone, abrir lá no Instagram e procurar por @canal.cjc e estar seguindo o nosso perfil. É importante que você siga, porque lá você vai conferir enquetes, stories com bastidores, novidades. A gente sempre está lançando por lá, além de conteúdos exclusivos. Então você não pode ficar de fora dessa, @canal.cjc. E não somente este vídeo, mas muitos e muitos outros com outros temas, outros convidados também. Você confere lá no nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial. Seja um inscrito e esteja com o seu sininho das notificações ativado, porque assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado. E pelo YouTube a gente pede aqui um imenso favor, né? Que você nos ajude a espalhar essa mensagem, compartilhe. Se você gostou desse vídeo, lembrou de algum amigo enquanto você estava assistindo, então compartilhe com ele também. Seja esse canal de bênçãos na vida de outra pessoa. Se foi bênção para você, também vai ser bênção para esse amigo. Manda também no grupo da família e abençoe e nos ajude a espalhar essa mensagem que é a palavra de Deus. Combinado? Já está inscrito no YouTube, seguindo o nosso perfil do Instagram e salvou o número de WhatsApp, inclusive já mandou sua sugestão de tema? Perfeito! Agora a gente pode seguir com o programa Diz Aí de hoje, que inclusive tem uma convidada aqui comigo, né? Não estou aqui sozinha para falar sobre este tema muito importante, mas trago aqui uma amiga que já esteve presente no Diz Aí e voltou. Muito bem-vinda mais uma vez, Giovânia. Com muita alegria a gente recebe. Obrigada, fica à vontade. Júlia. Oi, pessoal. De volta aqui, o Diz Aí. Um prazer. O prazer é todo nosso. Os outros programas foram sensacionais e esse será ainda mais, né? Assim nós cremos, né? Que a glória sempre será maior. Afinal, sem dar muito spoiler, né? Você acha que esse tema é importante? Vai ser impactante para quem está assistindo? Eu acredito que sim, extremamente importante, porque é um tema que é atual, né? E acredito que vai falar muito ao coração das pessoas que vão estar assistindo o programa. Amém! Você já ficou curioso, né? Se bem que você que está no YouTube já sabe qual que é o tema. Mas vamos aqui revelar para quem também está assistindo pela televisão o tema de hoje. Nosso tema, o assunto do dia é cegueira espiritual. Eu já começo aqui lançando o assunto para a Giovânia, né? Porque, como você disse, é um assunto importante realmente. E será que muitos de nós, talvez até inconscientes, estamos como se fosse escama nos olhos, né? Impedindo de ver plenamente, discernir as coisas espirituais? E aí, Giovânia? Olha, Júlia, acredito que sim, né? A pessoa que ela está cega espiritualmente, está com cegueira espiritual, ela não consegue olhar para dentro de si e enxergar aquilo que ela tem vivido, né? O pecado, as dificuldades, não consegue reconhecer, como você falou, não consegue discernir aquilo que ela está passando. Então, sim. Tem até um texto, né, que eu me lembro de 1 Coríntios 2, que diz sobre essa falta de visão espiritual. Aliás, né, aqui o apóstolo Paulo coloca lado a lado aquele que é o natural, porque existe aquele que é carnal. Sim. Existe aquele que é natural e existe aquele que é espiritual. E aqui no versículo 14 a gente lê assim: ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, ou seja, não quer dizer que está no pecado, não quer dizer que está fazendo coisas imorais, mas aquele que é natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
E no 15 diz, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, ou seja, não é confundido, né? Sim. Não é ali passado para trás, porque aquele que é espiritual discerne tudo, todas as coisas. Então a gente vê que o espiritual está um passo à frente. E daí eu já volto para você a pergunta, né? Aquele que é natural, aquele que tem essa cegueira espiritual, ainda não foi lhe aberto os olhos, qual que seria o grande prejuízo para essa pessoa? Olha, eu acredito que assim, a pessoa que está cega espiritualmente sabe que ela pode ser capaz de perder um reinado. A pessoa que está cega espiritualmente pode perder muita coisa. Pode perder bens materiais, pode perder a família, sabe? A comunhão com o Senhor, que é o mais importante, né? Então, a pessoa que está cega pode perder o discernimento, o entendimento, perder uma unção. E isso é muito importante, é um assunto muito delicado. Eu acredito que nós precisamos nos atentar a isso, né? Porque você não perceber aquilo que você tem passado ou vivido pode te custar algo, né? Então, eu acho que é essencial nós entendermos que estar cego espiritualmente, não discernir, não conseguir ter um discernimento é muito prejudicial para as nossas vidas, né? Tanto espirituais como tanto a vida espiritual como para a nossa família, para as pessoas que estão à nossa volta, na nossa igreja, no nosso ministério, isso pode custar algo. Até porque nós estamos em guerra o tempo inteiro, né? E enfrentamos problemas nas mais diversas áreas, né? Nós já falamos aqui no Diz Aí que nós somos um ser nós somos um espírito, na verdade tem que falar na ordem certa, né? Eu já lembro de corpo, alma e espírito, mas não é assim, tem que falar na ordem certa, que altera assim o resultado. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. E nós podemos enfrentar problemas nessas três áreas. E discernir, e o espiritual tem esse discernimento sobre todas as áreas. Discernir se esse problema é de raiz natural, se é de raiz espiritual, se é de raiz emocional. Isso faz virar uma chave muito grande, porque você sabe com quais ferramentas você precisa trabalhar. E aquele que é natural não consegue discernir isso. Muitas vezes ele está tentando resolver um problema e tenta, não consegue, tenta com outra ferramenta, mas não funciona, porque ainda que ele tente com várias ferramentas diferentes, ainda não é a correta. Não é a arma espiritual, que é a que tem efeito numa batalha que é espiritual. Então precisamos buscar ter esse discernimento, tirar essas escamas dos olhos, porque a gente perde e perde em muito por ser apenas natural, por não conseguir discernir o espiritual que está ao nosso redor. Os problemas que têm uma raiz espiritual e você já tentou tratar de N formas, mas não conseguiu. Então, nós temos prejuízos grandes. E quando falamos sobre visão, é importante que você consiga enxergar, naturalmente falando, né? Só para a gente poder compreender melhor e aplicar o entendimento, uma visão clara, aquela que enxerga bem o agora, né? De perto e também consegue enxergar longe. Ou seja, consegue ter uma visão também a longo prazo, consegue lá na frente enxergar as consequências, né? Sim. A gente consegue ver na Bíblia Sagrada vários exemplos de até homens de Deus, mas que não tiveram essa visão e que se tivessem essa visão não teriam tomado tais atitudes, não teriam feito tais coisas, falado tais palavras, enfim. Um desses casos que eu gostaria de pontuar aqui é o caso de Esaú, porque a gente vê aqui uma falta de visão completamente, né? Totalmente ali cego, porque ele estava totalmente dominado pelos seus impulsos, pelos seus desejos, e ele não conseguia enxergar que a bênção, né, da primogenitura é algo que ele não ia conseguir reaver mais à frente, como ele tentou, e realmente não conseguiu. Ele trocou uma bênção que era para ele ali, ele era o primogênito, mas cego pelos impulsos, cego pelos desejos, ele simplesmente trocou algo que era tão espiritual, tão lindo, uma bênção de Deus para ele, por uma sopa, por um prato ali de lentilhas. Então, realmente, a pessoa que é natural, que não tem essa visão espiritual, tem muito a perder. E se a gente fosse ampliar um pouco esse entendimento, né? A gente poderia compreender que aquelas pessoas que ainda não conhecem a palavra, elas seriam cegas espiritualmente falando? Sim, também, porque se você não conhece a palavra de Deus, você não vai conseguir ter um entendimento, um discernimento, você não vai conseguir discernir aquilo que você está passando, vivendo as lutas, as dificuldades. Então, acredito que sim. Se a pessoa ela não conhece, não tem um contato com a palavra de Deus, obviamente ela
não vai conseguir, né, discernir, ter o momento de refletir e entender, de ouvir a voz de Deus e saber que ela precisa abrir os olhos, né, deixar com que as escamas dos olhos caiam e ela possa enxergar aquilo que Deus quer para a vida dela. Então, sim. E qual que deveria ser a nossa posição, por exemplo, frente a uma pessoa que ainda não conheceu, não teve ali as escamas tiradas, né? Não conheceu ainda o Evangelho, não teve o encontro real com Cristo. Qual que é a nossa posição com essa pessoa? Então, de orientar, sabe? Nós devemos ajudar essas pessoas, porque enquanto cristãos esse é o nosso dever, né? De levar a palavra do Senhor, de falar aquilo que Deus quer para a vida dessa pessoa e de ensinar mesmo, sabe? Abrir a palavra, falar da palavra de Deus e mostrar para ela que é necessário que as escamas dos olhos dela caiam e que ela precisa ter um coração transformado, sabe? Eu estava estudando sobre Saul, Júlia, e pessoal aí de casa, estudando sobre Saul, e Saul foi um homem assim, ele tinha um reinado, né? Ele foi chamado para ser rei e por conta da cegueira espiritual dele, ele acabou perdendo o reinado dele, que poderia ter sido eterno, poderia ter sido para sempre o reinado de Saul. Mas por ele ser um homem que não conseguia olhar para dentro de si e enxergar o que havia de errado nele, ele acabou ficando cego espiritualmente, perdeu um reinado. Em um determinado momento da vida de Saul, ele quase perdeu o filho porque ele começou a fazer tudo o que achava da cabeça dele, instituiu um jejum que o Senhor não pediu para ele, quase que perdeu o filho por conta disso, né? Porque Jonathan ele acabou comendo da comida que estava ali, ele instituiu um jejum dizendo, olha, nós vamos avante os filisteus e ninguém vai comer, vocês vão em jejum. E aí Jonathan, obviamente, não sabia do decreto dele, acabou comendo e quase morreu. Então, assim, uma pessoa cega espiritualmente, ela pode acabar com danos na família, perdendo um reinado como foi Saul, porque ele poderia ter tido uma outra postura, mas estava muito cego espiritualmente. E perdeu a autoridade, né? Sim, perdeu a autoridade. Então, assim, ele acabou olhando mais para aquilo que a aparência, né? Porque ele queria estar bem diante das pessoas, diante da sociedade, diante do povo, né? Dele ali. Mas ele não se preocupou em estar bem com o Senhor e entender, nossa, preciso mudar. Estou errando aqui, estou falhando aqui, o meu coração está altivo. Não, ele não reconhecia isso, ele não conseguiu reconhecer. De fato. A história de Saul tem vários entendimentos, né? Para poder nos trazer, nos acrescentar. E esse que você trouxe realmente é muito importante. E se a gente for aplicar, né, como está aqui também dentro da pergunta, aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, um dia éramos nós, não é? Um dia éramos nós que não tivemos um encontro com Cristo, um dia éramos nós, mesmo que você tenha crescido na igreja, né? Muitos casos são assim, mas teve um encontro real com Cristo, porque é isso que muda a sua vida. Mas ampliando aqui, generalizando, muitas pessoas ainda não conhecem a palavra, não tiveram esse encontro real com o Senhor Jesus. E a nossa postura também, né, além de tudo que a Giovânia falou, precisa ser de misericórdia. Porque se a gente sai, você falou, né, da gente orientar, mas tem gente que já sai apontando, né? Já sai ali condenando a pessoa. E precisamos ter esse olhar de misericórdia, porque um dia era eu ali e alguém foi me orientar, e alguém teve paciência comigo, que orou por mim. Então, da mesma forma, essa precisa ser a nossa postura. Agora a gente vai para o nosso caso de hoje. Preparada, Giovânia? Preparada. Vamos lá, quem mandou o caso foi o André e ele escreveu assim: Me chamo André e sempre fui conhecido por todos ao meu redor por ser muito inocente ao lidar com os meus amigos. Acontece que sou convertido há 4 anos, frequento regularmente a igreja e ajudo quando possível. A questão é que parece que o meu jeito tem interferido na minha vida espiritual também. As pessoas vivem dizendo que eu só sei orar e buscar a Deus, que Ele vai me mostrar, mas eu não consigo entender a resposta de Deus. Já teve vezes em que eu senti algo no meu coração e eu mesmo me convenci de que era bobagem e no final acabei me prejudicando. Não consigo enxergar quando é Deus falando comigo. Isso tem me trazido alguns prejuízos e ele pede um conselho dentro da palavra. Diz aí, Giovânia. André, né? Olha, André, o que eu queria te dizer, sabe? Que assim, vou trazer Saul de novo. Saul, ele estava recebendo uma orientação de Samuel, dizendo que eles iam sacrificar e pediu para ele aguardar Samuel chegar. Só que Saul, ele foi muito apressado. Ele não conseguiu esperar. Então, de repente, para você te falta isso. Você tem buscado, mas você não consegue ver, né, o agir ainda de Deus. Busca mais. Vá mais fundo no Senhor.
Porque aquele que busca esse acha. Por mais que para você pareça que não está fazendo sentido, quanto mais eu busco, mas cadê? Não consigo encontrar, busque. Sabe, espere mais no Senhor, vá mais fundo, porque aquele que tem um encontro com Deus, aquele que realmente aplica o coração a buscar o Senhor, esse vai encontrar, sabe, André? Não desiste não, porque por mais que pareça que a situação não vai melhorar, mas vai sim, é porque nós enfrentamos dificuldade mesmo nas nossas vidas, porque o inimigo, né, ele não quer que nós venhamos estar perto do Senhor, ter um contato com o Senhor. Às vezes, quando Deus fala conosco, são coisas simples, são momentos, às vezes, assim, bem simples, que Deus vai falar, mas aí você tem que estar com os olhos espirituais bem abertos para você conseguir ver aquilo ali que Deus está te mostrando, porque são coisas simples, não são coisas assim mirabolantes, sabe? Às vezes vai acontecer também isso, mas Deus ele vai falando através da palavra. Se você tiver um pouco mais de atenção, se você tiver um pouco mais de paciência, você vai ouvir o Senhor falando com você, o Espírito de Deus, porque essa é a vontade de Deus, que nós venhamos conhecer Ele, ouvir a voz dEle. Então, quanto mais você vai ali se dedicando, meditando na palavra, com paciência, sabe? Deus ele vai se revelar a você de uma maneira especial e você vai ver que Deus ele vai falar com você. É muito interessante isso que você disse e a gente percebe, né, que a raiz de tudo é a nossa comunhão com Deus. Sim. Porque a partir do momento em que estamos sensíveis à voz dele, tudo fica mais simples. Não é que fica fácil, mas fica mais simples porque você consegue na palavra ter ferramentas e lidar com aquela situação. Você já passou por algum instante, assim, aquela pessoa muito próxima sua, que pelo olhar você já sabe, que pelo modo de falar, que até se ela está caminhando pela casa, só pelo barulho dos passos, você já sabe que é ela? Sim. É a convivência que faz isso, né? É o relacionamento que você tem com aquela pessoa, vocês são próximos. Então você entende os pequenos, os mínimos sinais, que se fosse uma pessoa de fora ia passar desapercebido, né? Às vezes até no WhatsApp você já reconhece quando é a pessoa falando, se tá bem, se tá mal, enfim. O que eu quero dizer aqui é que nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus e entender a resposta dele. E eu sei que essa é justamente a sua dificuldade. E por isso eu queria trazer um texto aqui para você que está lá em 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 15, diz assim: "E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor", e aqui a gente lê normal, mas há muito desespero. Né? Havia carros e cavalos, um exército em volta deles. Ele fala: ai, meu senhor, que faremos? Aí no 16, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O servo não entendeu nada. Ele não estava vendo ninguém do lado deles e somente um exército contrário se aproximando, sem saber o que fazer, sem ter estrutura para poder lidar com aquilo. E no 17 diz assim: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E no 18, E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira, e feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. O ponto aqui é que esse cego não estava enxergando o que estava ao lado dele, o que estava trabalhando a favor dele. Não estava enxergando aquilo que Deus estava fazendo. E ao profeta orar para que lhe abrissem os olhos, ele começa a enxergar muita coisa que antes ele passava desapercebido. Naquele momento que o profeta orou, que Eliseu orou para que lhe abrissem os olhos, ele se tornou mais sensível. Sim. E essa precisa ser a nossa busca, de ter tanta comunhão com o Senhor a ponto de entendermos os pequenos sinais e não sermos assim como esse servo que só entendia o natural, que ele já estava se desesperando, porque ele estava no natural. Sim. Já o profeta, né, cascudo, já tinha ali experiências, já estava sensível à voz do Senhor, então qualquer movimentação ali celestial, espiritual, ele já estava ligado, né? Sim. E ele orou para que se abrissem os olhos ali do seu servo. Então essa precisa ser a nossa busca diária, né? O cristão precisa ter ali tanta comunhão com o Senhor que ele está sensível aos pequenos sinais. Sim. A qualquer movimentação no mundo espiritual, ele já está aqui ligado, né? E já sabe as ferramentas certas para poder empenhar ali e ter resultados positivos. As armas corretas no ambiente correto é sucesso, né?
É isso aí. Vamos seguir aqui com o nosso programa de hoje, falando sobre cegueira espiritual. E queria levantar uma questão aqui, Giovânia. Será que lutas e decepções, isso pode acontecer com o passar do tempo, isso vai cegando a pessoa e ela pode chegar até a ter uma visão distorcida de quem Deus é? Sim, porque as lutas, elas podem fechar os olhos, né, vamos dizer assim, daquelas pessoas que estão ali na caminhada com o Senhor, para com que ela não enxergue os planos do Senhor, os propósitos do Senhor. Então, assim, nós temos que realmente entender, né, que Cristo, a vontade do Senhor é que nós venhamos conhecer Ele, mas vai acontecer aflições, vão acontecer aflições, porque Cristo, Ele disse isso, né, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, assim, vai acontecer momentos de que nós vamos enfrentar lutas, dificuldades, e isso, muitas vezes, para te parar, vamos dizer assim, todas as vezes, para nos parar, sabe? Para fazer com que a gente não avance, para fazer com que nós não venhamos a alcançar as bênçãos do Senhor, os propósitos do Senhor para a nossa vida. Mas nós precisamos fazer o quê? Olhar para Cristo, focar naquilo que a palavra de Deus diz, olhar para aquilo que a Bíblia, ela diz. Eu estava olhando sobre Jonathan, né? Sim. E aí ele, quando decidiu enfrentar os filisteus, porque eles estavam atacando Israel, e aí Jonathan vai lá com o seu pajem de armas e chama ele e fala assim, olha, nós vamos pedir uma direção ao Senhor, se Deus mandar a gente ir, a gente vai. E aí o Senhor diz para eles irem, eles avançam, vão enfrentar eles dois, o exército dos filisteus, e ele começa a ter êxito, sabe, mas antes disso, antes deles chegarem lá e conseguirem matar alguns filisteus, a Bíblia diz que para onde ele ia havia penhascos que eram inclinados. Então, assim, Jonathan, ele encontrou muitas dificuldades para alcançar os inimigos dele. Para todo lado que ele ia, tinha ali um penhasco, mas isso não foi desculpa para parar Jonathan de avançar para o alvo que ele tinha, que era destruir os inimigos do povo de Deus, né? Então, assim, você vai enfrentar dificuldades, isso vai acontecer. Mas você precisa entender que, por mais que a dificuldade venha, existe um Deus que está com você aí. Existe um Deus que é a nosso favor, um Deus que nos ama, né, que escolheu por nos amar e que vai nos ajudar, né? A pessoa enfrenta lutas e decepções e começa a culpar a Deus. Sim. Muitas vezes, né? Começa a distorcer a imagem, né? Pai, que pai é esse? Só que aí você está com a visão no lugar errado, como a Giovânia muito bem colocou, que seus olhos estejam em Cristo. Sim. Quando você entender isso, você vai compreender que Deus não está contra você, misericórdia, né? Ele está a nosso favor, Ele está lutando juntamente conosco. Então isso é algo assim muito, muito precioso, né? E nossos olhos precisam estar em Cristo, na palavra. E antes da gente encerrar, Giovânia, em poucas palavras assim, dicas práticas para que a gente possa tirar essas escamas, né? Buscar na palavra, vencer essa cegueira espiritual. Primeiro de tudo, Júlia, reconhecer que você está cego espiritualmente. Eu acho que nós precisamos reconhecer que precisamos mudar. Se você reconhece que você está cego espiritualmente, que você precisa de ajuda, obviamente o Senhor ele vai te ajudar. Então reconheça que você precisa de ajuda, busque a ajuda do Senhor, sabe? Abra o seu coração, coloque tudo diante de Deus, porque o Senhor ele vai te ajudar a buscar a palavra de Deus. Porque se você tem uma palavra, você tem tudo. Se você tem a palavra de Deus, você tem a ferramenta necessária para vencer. Nós temos aqui a palavra de Deus que pode nos ajudar. Então reconheça que você precisa tirar as escamas espirituais, abrir os olhos do seu entendimento, busque ao Senhor, leia a palavra, né, aquelas disciplinas espirituais, porque, gente, precisamos buscar o Senhor, orar, ler a Bíblia, buscar o Espírito de Deus, mas reconhecer. Se você reconhece, isso é um salto que você dá para melhorar isso, né, e ser livre da cegueira espiritual. Maravilha! Giovânia, antes de encerrarmos, faz aquele convite especial, porque você faz parte dos Jovens que Vencem, aliás, do apoio dos Jovens que Vencem, lá de Campo Grande. Então, por favor, mídias sociais, quando acontece o culto, que horas e aonde aqui, para esse jovem que é da região ser abraçado ali por vocês? Olha, pessoal, nós ficamos ali, né, o endereço é Avenida Cesário de Melo, 2245, todo domingo, às 3 da tarde, nós fazemos o culto jovem, assim, um momento muito especial, muito precioso. Nosso líder é o Diego e a Denise. Nós estamos te esperando. Se você está em casa, vai lá, aparece lá. Vai ter algo de Deus para você, em nome de Jesus. E a mídia social é o @ né, no Instagram, @JQV Campo Grande RJ. Perfeito! Giovânia, muito obrigado. Prazer, foi Júlia, muito maravilhoso. Amém.
E muito obrigada a você aí de casa que nos acompanhou até aqui. Tenho certeza que Deus falou ao seu coração e muitas escamas já começaram a cair. E não pare não, é um processo, né? Que você venha buscar no Senhor essa comunhão a ponto de estar ligado espiritualmente falando. Aquele que é espiritual discerne todas as coisas. Então, que esse venha a ser o seu alvo dia após dia. Pessoal, um grande abraço. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal, você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também. E aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!